E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós temos o unboxing desse set maravilhoso que é o B201, o Customize Set de Beyblade Burst Ultimate, um produto oficial da Takara Tomy que vem com excelentes peças, mas principalmente o Zest Achilles, a versão Burst Ultimate do Zest Achilles que conta com nada menos do que 48 modos. Aqui em cima da embalagem temos as explicações de todos os modos possíveis, mas eu quero explorar isso durante o vídeo enquanto eu monto e mostro para vocês. Também temos detalhes aqui do lado da embalagem, na parte de trás detalhes de todas as peças e também orientações para colagem dos adesivos, e aqui também temos uma breve explicação do sistema Beyblade Burst Ultimate, que também é o mesmo de Dynamite Battle. Então eu quero abrir esse set, lembrando também que ele vem com a A-Gear específica para o Divine Belial. Enquanto eu abro a embalagem, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso você goste das análises que eu faço. Tem vídeos no canal todos os dias às 10 da manhã, então se inscreve aí, não custa nada. E deixa um gostei também para apoiar bastante, beleza? Vamos à análise de todas essas peças aqui. Olha, esse set vem com muitas peças para você fazer várias combinações diferentes aqui, então temos um set bastante completo, eu diria. Sobre os adesivos eu quero falar uma coisinha bem rapidinha. Não esqueça de que na hora de colar os seus adesivos, além de você usar uma pinça para ficar mais fácil de você remover eles da cartela e aplicar nos Beyblades, você tem adesivos aqui em branco, tá? São duas letras Z em branco que você vai remover aqui do meio da cartela para você colocar na sua Blade Zest. Então pode ser que você esqueça, tá? Porque ele não tá muito visível aqui, então toma cuidado aí, mas os adesivos foram tranquilos de colar, levando em consideração que são vários. Começando, portanto, com os acessórios, nós temos aqui uma ferramenta para você alterar a rotação do Achilles. Sinceramente, essa é uma ferramenta interessante porque você também pode utilizar como cabo do Sword Launcher que foi lançado lá do Zyphoid Excalibur, mas você também pode utilizar para alterar as rotações do Achilles. Então é bom que a Takara Tomy tenha incluído essa ferramenta aqui para você fazer essas alterações. Em seguida, nós temos mais uma gear para o Divine Belial, e aqui preste muita atenção, beleza? Até então, todas as gears lançadas para melhorar o Belial encaixavam em todos os lançamentos do Belial que já foram feitos. Porém, a A-Gear encaixa única e exclusivamente apenas na Blade Divine. A A-Gear é uma peça plástica bastante grande, bastante ampla, e você percebe que ela tem aqui pontos de impacto bem interessantes. Ela tem um formato bem único, mas ela não é muito grossa não, ela é até bem fininha e bem reta. O funcionamento dela é bem interessante porque o Achilles é considerado por ter vários modos diferentes, e aqui essa gear vai oferecer à Blade Divine também dois modos diferentes. Então, para mostrar para vocês o uso da A-Gear, eu tenho aqui o meu Divine Belial 2, que eu vou desmontá-lo. Vamos tirar aqui a Blade dele, no caso a Divine. Precisamos desmontar o Belial. E agora sim, nós temos a Blade aqui. Para encaixarmos a A-Gear na Blade Divine é bem simples. Você vai perceber que ela tem aqui esses pontos com estrelinhas. Esses pontos aqui você vai encaixar diretamente nessas entradas aqui. Uma aqui e outra aqui da Blade Divine. Se você encaixar aqui no lado que também tem uma estrelinha, dessa forma aqui, você terá então uma Divine com A-Gear, e perceba como os pontos de impacto da A-Gear estão aqui alinhados com os pontos de impacto da Devil. Então você tem aqui uma estrutura voltada para ataque, onde você tem aqui os encaixes certinhos e você consegue utilizar essa Blade voltada para o ataque. Ainda assim, nós temos um espaço bem grande que fica entre a Blade e a Gear, mas você tem aqui mais impacto. Podemos perceber aqui que elas se encontram nesse ponto e então elas se separam e se encontram novamente em outro ponto de impacto, para que esse ponto aqui seja bem forte para atingir o seu oponente. Então nós temos aqui uma configuração de ataque. Agora, se você tirar a sua A-Gear, virar ela 180 graus e encaixar de novo a Divine nos mesmos encaixes que você já tinha feito, agora você tem uma configuração diferente, e perceba que os intervalos aqui dos pontos de contato estão preenchidos de uma maneira diferente
para Divine, ou seja, essa é uma configuração mais voltada para defesa. Então você vai ter aqui dois modos diferentes com a A-Gear. E esse preenchimento que a Gear faz aqui na Divine vai fazer com que ele não tenha um impacto tão poderoso nos oponentes, mas ela certamente vai conseguir desviar algumas investidas para fazer com que você ataque com ela um pouquinho melhor. Então ela fica teoricamente com menos pontos de contato expostos para que você tenha um pouquinho menos de recuo e aguente um pouco mais das investidas dos seus oponentes. É bem diferente da outra versão. Deixei configurado aqui no modo de ataque para nós montarmos o nosso Divine Belial. Aí a montagem segue normal, você adiciona Armor, encaixa o DB Core e trava aqui. Por fim, Disc e Driver. E aqui nós temos o Divine Belial com A-Gear e com D-Gear juntinhos aqui no seu combo com as duas gears exclusivas que saíram para ele. E aí nós temos uma configuração interessante porque tem ataque, tem defesa e tem um modo um pouco mais leve. A A-Gear parece adicionar um ponto extra de contato, deixando o equilíbrio da peça como um todo um pouco melhor para que ele tenha as investidas melhoradas. E é isso que eu quero testar depois, quando a gente colocar ele na arena. Agora que já comentamos da A-Gear, acessório exclusivo que vem nesse set, vamos começar a falar das peças que vem nele. E eu quero começar aqui por esse Sparking Chip do Ragnarok. Ele vem aqui com um chip core já dourado também, muito bonita essa peça dourada aqui. É uma peça que dá uma beleza extra para o seu Beyblade, mas também aqui tem suportes para o driver, que são um pouquinho mais curtos do que os demais chip cores, mas isso aqui não faz lá grande diferença não. É interessante a gente ter recebido aqui um Ragnarok dourado, bem bonito, já com o seu chip core. Mas o mais legal é o que vem com ele, que é um ring hollow. Sabemos que hollow é um dos rings bem difíceis de encontrar, porque ele foi lançado apenas no Random Booster do Hollow Death Scyther, e aqui nós temos a possibilidade de termos essa peça em dourado. Olha só que peça bonita. O hollow é uma peça voltada para ataque e também trabalha muito com desequilíbrio. Também é um ring que gira exclusivamente à direita, como você pode ver aqui com o Rzinho gravado no plástico, e ele possui uma camada de metal bem grande aqui desse lado na parte de cima, e essa é uma estrutura bem lisa aqui do lado. Você observa que ele não tem nenhuma ranhura, não tem nada, ele é super liso e faz com que os Beyblades sejam levemente desviados quando você ataca aqui ou quando ele ataca com essa parte, embora ele tenha esse ponto de contato bem grande aqui embaixo também. Uma coisa interessante é o outro lado, porque quando ele gira, ele vai bater com essa parte e logo em sequência vai dar mais 3 golpes. Então esses 3 golpes em sequência vão causar um estrago bem grande no seu oponente, não tenha dúvidas disso. E o mais legal é que quando você observa aqui esse ring e você vira ele para trás, você vê que tem metal também aqui nessa parte, mas embaixo. Então ele é um ring interessante para ataque, mas lembre-se que ele trabalha muito com o desequilíbrio. Considerando que ele tem metal nessa parte de cima e metal nessa parte de baixo, quando ele estiver girando, ele vai desequilibrar bastante e vai fazer com que o Beyblade não tenha um dos melhores padrões de movimento, mas o ataque dele vai fazer a diferença quando atingir os oponentes, e aí você vai sentir que ele é um ring bem interessante para fazer alguns combos. Eu gosto bastante do Hollow e fico muito feliz de ver que a Takara Tomy distribuiu um desses aqui nesse set em uma versão dourada. Olha só, o brilho desse plástico é incrível. Eu tô bem feliz com essa versão. Fora que foi lançado esse Curse Death Scyther aqui, que é quase dourado, ele é amarelo, mas se você combinar as peças, certamente ele vai ficar lindo. E como o Hollow faz parte do sistema Sparking, é justo que ele venha também com um chassi. Ele veio com um chassi único, um single chassi aqui, e ele veio com um 1D, chassi de defesa, onde ele tem aqui essa parte de metal, essa parte prateada é inteira de metal, e é um peso mais distribuído para a parte interna da estrutura desse chassi. Ou seja, ele vai tentar manter o peso do Beyblade voltado para dentro, para que ele fique mais no centro da arena em posição de defesa. Esse daqui é um chassi LR, ou seja, você consegue encaixar ele em combos do sistema Sparking que giram para a direita e também que giram à esquerda. Ele é bem livre no quesito customização, e o chassi, para quem não lembra, é do sistema Sparking, a peça responsável
pelas travas, pelos dentinhos, e ele tem dentinhos bem interessantes aqui, hein? Bastante altos, eu diria. O 1D tem aí uma excelente trava para que você consiga customizar o seu Beyblade. Gostei de ver. Seguindo para a próxima peça, que nós entramos nos combos de Dynamite Battle e Burst Ultimate, temos um Phoenix preto. Já era hora de vermos um desses aqui aparecendo, porque afinal de contas o Phoenix merecia esse recolor. Nós sabemos que foi lançado um Prominence preto e, cara, não tem como. Você tem que combinar essas duas peças para ter uma versão preta do Phoenix, e eu acho que vai ficar lindo demais. Quanto a mecânicas, o Phoenix não tem nenhuma. O que ele tem são travas relativamente boas, mas nada demais. É um DB-Core que gira exclusivamente à direita, então você só consegue encaixar em blades de giro à direita também, mas ele não tem nenhum material extra, ele não tem metal, ele não tem nada de diferente, ele tem aqui apenas travas interessantes para um combo de defesa, e é um Phoenix. Ele tem um design muito lindo. Esse combo em específico vem com a Armor 2, onde nós também já conhecemos, é uma Armor super básica, onde ela distribui o peso em 2 pontos específicos nas extremidades para que o Beyblade tenha mais estabilidade na hora de girar. É uma Armor bastante versátil por essa distribuição de peso igual, mas ela é super básica. Lembrando que a Armor é uma peça maciça de metal que você utiliza para definir os modos High e Low dos Layers Dynamite Battle. Também nesse combo recebemos uma Blade Chain, e meu amigo, se você não conseguiu pegar o Random Booster do Chain Kerbals e você quer essa peça para utilizar em combos, esse set garante para você uma Blade Chain. E não apenas isso, olha essas cores, que coisa linda. Chain é uma Blade que gira exclusivamente à direita, também dá pra ver aqui pelo Rzinho gravado no plástico, e ela possui uma mecânica interessante que depende do DB-Core que você utiliza nela. Afinal de contas, ela tem aqui essas correntinhas que ficam soltas, mas se você colocar um DB-Core como por exemplo o Phoenix, que é um pouco maior, ele vai meio que prender essas correntes. Então, colocando aqui o Phoenix, você percebe que ele coloca essas correntes para fora, e essa estrutura aqui vai ficar excelente para você dar um contra-ataque, porque ele vai bater bem forte e não vai amortecer os ataques. Já se você colocar um DB-Core do Kerbals, que é um pouquinho menor se compararmos com o Phoenix, essas correntinhas aqui ficam soltas e aí elas conseguem amortecer um pouquinho o impacto do oponente. Ainda assim, essa Blade tem 2 pontos em que as correntes ficam presas para causar contra-ataques bem poderosos, mas não deixa de ser uma peça linda, fora que é uma peça muito alta, e isso vai ajudar bastante na hora de você enfrentar os seus oponentes, porque ele vai dar contra-ataques fortes. Eu já testei em algumas batalhas a Chain e já vi que ela é muito interessante para defesa sim, portanto eu recomendo que você também teste em vários combos de defesa, caso você tenha acesso a uma Chain dessas aqui. Outra peça que até então era exclusiva do Random Booster lá do Chain Kerbals é também o seu disc, que é o Fortress, que vem aqui nesse Chain Phoenix. Então o Fortress é um disc que é interessante para defesa exatamente por colocar o peso mais voltado para a parte interna da sua estrutura, deixando a estrutura externa um pouquinho mais leve, e isso vai fazer com que essa concentração de peso centralizada faça com que o Beyblade tenha um pouquinho mais de estabilidade e seu giro seja um pouco mais estável também na arena, considerando que ele vai ficar no centro para defender os golpes que levar dos oponentes. Fortress não é um dos melhores discs para utilizarmos em Life After Death, porque como dá para ver na parte de baixo, ele não é tão liso assim, ele é um pouquinho quadradinho também, então vai fazer com que ele raspe, e se você utilizar em combos um pouco baixinhos demais, como é o caso do Chain Kerbals com o Yard Dash, vai causar aí bastante problema para você e sua estabilidade na arena. Mas o Fortress é interessante para defesa, exatamente pela sua distribuição de peso. Já o driver que a Takara-Tomy decidiu colocar nesse Customized Set é bem diferente do que a gente esperava. Temos aqui um Metal Never, isso aqui é completamente insano. Lembrando que drivers Metal tem aqui as travas de metal na parte de cima, e isso ajuda também no peso total do combo do Beyblade que você utilizar, também centraliza melhor o peso do Beyblade, então é uma ótima peça para usar em conjunto com o Disc Fortress, não fosse tão baixinho, mas mesmo assim eu acho que vai causar aqui uma combinação bem interessante na arena, lembrando que as travas
dos drivers Metal, elas foram reformuladas e agora elas são muito baixinhas e quase não clicam nos Beyblades, exatamente para não estragar as travas que são de plástico. A Takara Tomy corrigiu isso e agora as travas são bem mais fracas, mas não é por isso que ele não tem travas interessantes, porque dentro do driver dá para ver claramente que nós temos uma mola dourada, ou seja, uma mola com mais pressão reforçada, utilizada também em drivers Dash, e isso vai fazer com que seja um pouquinho mais difícil de eclodir o Beyblade utilizando esse tipo de driver aqui. Então ele tem uma centralização de peso mais interessante e também uma mola reforçada para compensar as travinhas aqui do driver, que são muito baixinhas. Em termos de mecânica, o que o Never oferece é uma estrutura de POM, que é essa parte em vermelho que você vê, e essa estrutura é feita desse plástico especial que tem menos fricção com a arena, ou seja, a tendência dele é que ele fique girando por mais tempo. Ele é mais lisinho, então ele vai tentar girar por mais tempo, e além disso ele tem uma pontinha aqui no meio, uma pontinha fina, como dá para ver, de resistência. Essa pontinha tem giro livre, então ele também vai ajudar aí o Beyblade a girar por mais tempo. Claramente um driver de resistência, mas como disse, ele é baixinho. Será que a combinação desse driver com o Fortress vai ajudar o Phoenix? É só testando para saber. Enfim, chegamos no dono desse set, um Beyblade muito aguardado no sistema Dynamite Battle, que veio para Beyblade Burst Ultimate. Temos aqui o DB Core do Achilles. E é um DB Core muito interessante porque ele recebeu aqui a mecânica de girar para as duas direções, mais um Beyblade de equilíbrio que gira para as duas direções, e isso é ótimo. Mas não se engane, ele só tem isso de semelhança com o Spriggan, e ele tem aqui outra mecânica bem interessante. Além do seu modelo ser incrivelmente bonito, você tem aqui atrás menos travas em relação ao Spriggan. Você observa que as travinhas dele são duas apenas, mas ele também tem o sistema BU Lock, que são esses dentinhos extras que você vê aqui na bordinha do DB Core, para que ele tenha aí mais resistência quando você utilizar um disc que tenha também a habilidade de BU Lock, como é o caso do Xantas, que veio no Excalibur. Aqui nós temos, portanto, um DB Core muito versátil que gira para ambas as direções, com travas talvez um pouco melhores do que a do Spriggan, e também temos BU Lock. E a gente só precisa testar tudo isso para ver se ele realmente é bom para aguentar aí várias investidas dos oponentes. Para alterar a rotação desse DB Core, primeiro de tudo você tem que ativar aqui, né, travar, digamos assim, as partes em branco. Você percebe que ele está girando à direita, porque ele tem aqui esse pequeno relevo ali marcando na letra R, e aí você vai encaixar dessa forma aqui com a ferramenta. Encaixou assim, e depois de encaixado você gira ele aqui, ele faz um cliquezinho, e aí quando você estiver girando você vai perceber que a estrutura dele muda um pouco para que você encaixe, e para que você trave ele tem que ter um cliquezinho. Pronto. E agora sim, ele está girando aqui à esquerda, está marcado na letra L. Então, essa é uma das maneiras para você alterar a rotação dele. Para que você não tenha todo esse trabalho com essa ferramenta gigante, você pode simplesmente pegar uma Armor, colocar ela aqui no meio e então virar. E pronto, é bem mais fácil de você alterar a rotação dos DB Cores desse jeito. O Achilles vem com uma Armor nova, essa daqui é a Armor 4 ou 4. A Armor 4 é interessante porque ela tem aqui o peso bem distribuído em 4 extremidades, como o nome indica, e nós temos aqui também uma coisa bem interessante. O peso da Armor, perceba, é muito colocado para o lado de fora, já que o lado interno dele é um pouquinho mais oco. Então ele vai colocar o peso mais para fora para promover mais resistência. É exatamente para isso que serve essa Armor. Ela é bastante equilibrada e joga o peso da sua estrutura para o lado de fora, fazendo com que o Beyblade consiga girar por um pouquinho mais de tempo, utilizando-se da força centrífuga. A Armor nova é sempre interessante porque todas elas são peças maciças de metal, mas trabalham com distribuição de peso. O peso delas são bem semelhantes entre si, mas como elas distribuem isso, é que deixa o jogo mais interessante. E temos aqui a outra grande atração desse set, que é a Blade Zest e seu componente. Porque nós conhecemos o Achilles lá desde o Union Achilles, ele vem com esses componentes extras para nós mudarmos o modo dele. Então primeiramente nós podemos remover essa parte em azul, e aí nós temos a Blade Zest no seu modo
de equilíbrio no seu modo mais leve, também chamado de Speed, e ele é bem simples assim mesmo. Dá pra ver que ele tem pontos de contato bem interessantes aqui embaixo e aqui em cima, e também as espadas contribuem com um ponto de contato bem grande, começando aqui no cabo e levando para um smash bem interessante aqui do lado. Lembrando que esse daqui é o modo de giro à direita, porque ele tá com um Rzinho aqui, right, giro à direita. Se você quiser configurar o seu Aquiles para o giro à esquerda, assim como a base Master nos apresentou e depois os Spriggans também pegaram essa característica, basta que você inverta ela e aí você tem aqui o Lzinho de giro à esquerda, left, e aí sim ele vai estar girando à esquerda com as mesmas características. Ele vai ter 2 pontos de contato interessantes aqui e também as espadas, lembrando que girando à esquerda ele vai dar um smash um pouquinho diferente, não vai tanto para cima assim, mas mesmo assim ele tem 2 rotações nesse modo Speed e também qualquer outro modo que você colocar, porque quando trazemos esse componente aqui as coisas ficam mais divertidas. Nós vamos encaixar ele aqui nesses espaços que você observa, que são entradas, e aí basta alinhar direitinho para que você encaixe. Com esse componente na parte de cima, ele está girando à direita e está no modo ataque. Agora fica uma dica aqui para facilitar as coisas. Para você saber se ele está no modo ataque ou defesa, basta você observar se as espadas estão alinhadas. Se as espadas do componente estão alinhadas com as espadas da Blade. Se isso aqui estiver acontecendo, então ele está no modo ataque. Sendo assim, giro à direita e modo de ataque. Ele vai ter um ponto interessante de contato aqui e também através da espada ele vai ter um ponto bem poderoso aqui que ele vai pegar e atacar os oponentes. Sendo assim, ele vai estar um pouquinho mais pesado também, porque ele tem o componente extra, é mais plástico, então é um pouco mais de peso para ele. Caso queira colocar no modo de defesa, você tem que remover essa parte plástica e colocar ela na parte de baixo. Alinhando assim, você tem o modo defesa. Isso porque você vai ter aqui essa parte que vai estar um pouco desencontrada, então ele não vai ter mais aquela potência no impacto dessa parte, e também o cabo da espada vai estar um pouquinho mais circular, ele vai aguentar um pouquinho mais os ataques e não vai sofrer tanto recuo. Quando colocado no modo defesa, a ideia é que essa Blade reduza o recuo. Mas perceba que se virarmos aqui para o giro à esquerda, as espadas continuam desencontradas. Quando as espadas estão desencontradas, temos o modo defesa, lembre-se disso. E aqui dá para ver claramente o quão mais circular fica essa Blade quando colocamos no modo de defesa. E assim nós vamos reduzir o recuo mais uma vez, só que com o giro à esquerda. Para que coloquemos no modo ataque, você precisa remover aqui e colocar esse componente na parte de baixo. E assim, com as espadas alinhadas, você tem o modo ataque. Perceptivelmente, esse ponto de impacto está bem evidente agora, juntamente com essa parte em azul que vai juntar com o dano que a espada causa no oponente, deixando assim o giro à esquerda no modo ataque. Então temos aqui, e vai contando aí, Zest Aquiles de giro à direita no modo de ataque e no modo low. Zest Aquiles de giro à direita no modo de defesa e também no modo low. Giro à direita no modo de equilíbrio e no modo low. Giro à direita ataque modo high. Giro à direita defesa modo high. Giro à direita modo equilíbrio modo high. Giro à esquerda modo ataque modo low. Giro à esquerda, modo defesa, modo low. Giro à esquerda, modo equilíbrio, modo low. Giro à esquerda, modo ataque, modo high. Giro à esquerda, modo defesa, modo high. Giro à esquerda, modo equilíbrio, modo high. Ou seja, com essas peças aqui você tem um total de 12 modos diferentes de configuração para esse Beyblade, o que já é bastante coisa. Guarda esse número, 12. Seguimos, portanto, para o Disc do Zest Aquiles. Depois de tantos modos diferentes, nós temos aqui o Disc Illegal. E esse daqui é um disc muito curioso, porque ele parece ser Burst Ultimate, mas não é. Não tem nenhuma característica de Burst Ultimate nele, e essa parte que parece uma lombadinha não é. Então ele é apenas um Disc Dynamite Battle comum. O Illegal é interessante porque ele tem uma distribuição de peso muito voltada para a parte externa. Dá para perceber que ele tem muito espaço aqui entre a parte interna e a parte externa. E quando observamos ele aqui na parte de baixo, percebemos que ele é sim um disc muito circular
circular, excelente para resistência porque ele vai jogar o peso todo para a parte de fora, fazendo com que o Beyblade tenha uma distribuição de peso melhor para que ele gire por mais tempo. Fora que ele é bastante liso, então ele deve ajudar bastante no Life After Death. Ele lembra muito a estrutura do Over, mas ele é um pouquinho mais leve que um Over, então ele pode ser um pouquinho melhor para conservar a resistência, porque um Beyblade mais pesado tende a cair um pouco mais rápido. Então no caso aqui o Illegal é interessante nesse aspecto, jogando o peso para fora e sendo bastante liso, uma estrutura muito simples, mas que me parece ser muito funcional aqui. E por fim o Driver, que vai adicionar mais 4 modos diferentes para o Zest Achilles. Nós temos aqui o 4 Dash, uma versão que muitos já comentavam que deveria ser do Achilles. Temos aqui um driver primeiramente Dash, ou seja, ele tem aqui essas travinhas um pouco mais altas para que passe com mais dificuldade pelas travas do DB Core, e ainda tem uma mola dourada ali dentro que tem mais pressão e dificulta bastante o Burst Finish. Além disso, 4 é um driver que tem esse nome porque ele tem 4 pontas diferentes. Ele tem aqui a ponta de equilíbrio, que tem uma parte plástica com uma ponta fininha ali no centro, mas se ele for para as bordas, essa parte branca aqui é de borracha, então ele vai ter um padrão de contra-ataque. Para alterar os modos dele, você vai encontrar aqui essa estruturazinha e puxar para baixo, assim, e aqui você revela as outras pontas desse driver, que você pode virar aqui para o modo de resistência, que é uma ponta de metal e bastante fina, então metal tem menos fricção com a arena, vai ajudar bastante o Beyblade nesse quesito de resistir mais tempo girando. Tem a outra ponta aqui também, que é a ponta de ataque, e aqui você observa uma estrutura plana de borracha, ou seja, vai ter muito atrito com a arena e a tendência é que ela ataque mais e tenha menos resistência. E por fim a ponta de defesa, que é uma bolinha de metal com giro livre, muito interessante para defesa, porque vai deixar o Beyblade levar o impacto, mas não sofrer tanto dano assim e causar um contra-ataque também, além de ter menos atrito com a arena. Você escolhe o seu modo aqui, o que você quer utilizar, e depois de escolher o modo que você quer, você só clica e trava ele no modo que você achar melhor. Note que quando você tem uma ponta de equilíbrio ou ataque, as pontas de metal ficam aqui nas extremidades, distribuindo o peso de uma maneira que promova mais movimento para o Beyblade. Já quando você tem uma ponta de metal aqui, você percebe que as duas pontas de metal ficam alinhadas na vertical, para que o Beyblade tenha o peso mais concentrado aqui nesse eixo central, e isso otimize ainda mais a resistência do Beyblade como um todo. Então é um driver bem interessante também nesse quesito. Eu vou deixar no modo de resistência, que é o modo padrão que veio aqui. Então você alinha esses 4 modos desse driver com os outros 12 que nós já apresentamos ali no layer, e você tem um total de 48 modos diferentes. É muita coisa para um Beyblade só. E eu acho que ninguém vai usar os 48 modos diferentes assim de uma vez, mas é legal ter essa diversidade muito grande para que você trabalhe com equilíbrio, para que você trabalhe com distribuição de peso, ataque, defesa, enfim, são muitas possibilidades para você configurar o seu Zest Achilles. Agora, depois de tanta explicação, vamos para a montagem dessas peças todas. Começamos com o Hollow Ragnarok, encaixamos aqui o Sparking Chip, e então travamos de leve para que nós consigamos encaixar o chassi, alinhando certinho aqui as peças. Temos o Hollow Ragnarok 1D, um layer extra que vem aqui extremamente bonito. Em seguida, definimos o modo Low ou High do Chain Phoenix. No modo High, nós configuramos a armadura aqui na parte de cima para que o layer tenha mais peso na parte de cima, seja levemente desequilibrado e você possa encaixar qualquer disc que você quiser, exceto os Limit Break, e aí você tem muitas possibilidades de combos, mas se você preferir colocar no modo Low, você vai encaixar a Armor na parte de baixo e o DB Core na parte de cima. Travando aqui para poder encaixar o restante do combo, nós temos o Chain Phoenix 2, lindíssimo layer, e lembrando aqui com as correntinhas travadas como expliquei. Aí você vai encaixar o disc e finalizar com o driver. Travas interessantes, acho que pela pressão da mola do Metal Never. Temos aqui o Chain Phoenix Fortress Metal Never 2.
Cara, um combo bonito, tô bem interessado em ver a performance dele na arena. Por fim, eu vou manter o Zest no modo ataque e no modo low. Então eu vou colocar Armor aqui embaixo e colocar o Aquiles também de rotação à direita. Encaixado aqui. Travamos aqui. E aí adicionamos o Disc e também o Driver. Travas bem ok, nada muito surpreendente. Temos aqui o Zest Achilles Illegal 4-4. Cara, um Beyblade bastante alto, diga-se de passagem, graças ao Driver 4, que é um pouco mais alto, com bastante metal aqui na sua estrutura, na parte central dele. Repito, com 48 modos diferentes. Quanta coisa vem nesse set, meu amigo. Então aqui você recebe 2 Beyblades completos, um layer exclusivo, uma ferramenta e também a A-Gear para complementar o seu Divine Belial, que é muito interessante. E agora, depois de tantas explicações de modo e troca de modo, ataque, defesa e tudo mais, vamos colocar eles para girar na arena e ver como eles se saem de fato. Eu vou colocar o Aquiles para enfrentar vários oponentes diferentes, mas eu vou deixar ele sempre na melhor configuração possível para enfrentar aquele tipo de Beyblade. Se ele for enfrentar um tipo ataque, ele vai estar no modo defesa. Se ele enfrentar um tipo defesa, ele vai estar no modo resistência e assim por diante. Para enfrentar o Divine Belial com o A-Gear no modo ataque, eu vou colocar aqui o Zest Achilles no modo de defesa, girando à direita, e também com um Driver no modo de defesa. Belial já começa correndo bastante pela arena. Obviamente o Aquiles no modo de defesa é mais calmo. Vamos ver se ele vai aguentar. Aguenta tranquilamente os golpes do Divine Belial, incrível. Como o Chain Phoenix tem um modo meio equilibrado aqui entre defesa e resistência, graças ao driver dele, coloquei o Aquiles no modo de ataque, mas o driver dele está no modo de equilíbrio. Boas investidas do Aquiles, sobe para a borda, consegue bons ataques. Será que ele consegue inclinar o Phoenix o suficiente? Uau! Ele conseguiu uma boa investida para desestabilizar completamente o Phoenix. E vamos ver se ele consegue sim na resistência. Uau, bela estratégia. Se bem que ele quase eclode aqui. Mas o Phoenix também. O próximo oponente é de defesa, temos o Chain Kerbeus e dessa vez coloquei o Aquiles de giro à direita em modo ataque, mas com a ponta de resistência. Será que ele consegue bons contra-ataques aqui? O Kerbeus tem mais movimentação inicial graças ao Yard, já o Aquiles que está no centro. Vamos ver se ele aguenta bastante no modo resistência. É só inclinar o Kerbeus, lindo ataque, olha só que tranquilidade pro Aquiles. Tá na hora do Aquiles enfrentar um poderoso atacante, vamos ver como ele vai se sair contra o Zyphoid Excalibur com o modo de defesa no modo low e também com o driver no modo de defesa. Uou, Excalibur vai muito bem, Aquiles dá um pequeno contra-ataque. Excalibur tenta achar alguém ali no centro da arena, mas parece ter dificuldades para estabilizar seu padrão de movimento. Logo no começo ele foi desestabilizado pela defesa muito boa que o Aquiles conseguiu. E aí consegue mais uma vez, veja como... Cara, ele não tem tanto recuo no modo defesa. Chegou a hora de experimentarmos o giro à esquerda. Vamos ver como o Aquiles vai se sair contra o Guilty Longinus. Temos aqui o Zest Achilles de giro à esquerda no modo defesa, também com o driver no modo defesa. Vamos lá. Sabemos o quanto o Longinus bate forte. Uau! Quero ver se ele vai conseguir segurar os ataques do Longinus, porque nós sabemos que o Aquiles no modo de defesa é bom, é bem eficiente. Mas no giro à esquerda é a mesma coisa? Desestabilizou completamente o Longinus ali naquele começo. É jogado pra longe, mas ele aguenta muito. Olha só, ele não leva tanto recuo do Longinus. Incrível! Agora ele vai enfrentar o Roar Bahamut, que é um oponente difícil. Ele está configurado para giro à esquerda no modo ataque e o seu driver no modo resistência. Estabilidade é a palavra, hein? Caramba! Ele girando também fica lindo.
Vamos ver como o Roar Bahamut vai lidar com isso. Moment gira muito e logo tenta desestabilizar. Uou! Lindo golpe, parece que desestabilizou muito o Aquiles, mas vai aí do equilíbrio dos dois Beyblades. Quem resiste mais foi o Aquiles por quase nada. Que impacto lindo foi aquele! Por fim, o Aquiles vai enfrentar o Astral Spriggan no modo de resistência de giro à esquerda. Ele vai estar configurado para o modo ataque e o seu driver no modo equilíbrio. Uau! Aquiles não quis nem saber, mandou o Spriggan pra longe. Uma última batalha entre rivais aqui, vamos colocar o Zest Aquiles contra o Ultimate Valkyrie, dessa vez no modo ataque de giro à direita, com a ponta de defesa. Caramba! Olha esse Valkyrie, mano, que isso? No fim das contas, o Aquiles é extremamente versátil, mas eu recomendo que você tenha cautela, porque me parece que a Blade é um pouquinho fina, então dependendo dos golpes que ele levar, pode ser que cause algum tipo de dano irreversível, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas de modo geral, eu adoro a versatilidade toda dele, todos os modos que você pode escolher para ter alguma vantagem dependendo do seu oponente. É claro que depende aqui muito do driver e do seu domínio com esse driver, caso queira usar o combo Stock, e também o modo High normalmente é utilizado contra combos de equalização, mas considerando que o Aquiles é utilizado em vários modos e também em duas rotações diferentes, dificilmente você vai encontrar uma batalha de equalização com ele. Se encontrar, coloca no modo High, lança fraco e aí você pode ter uma excelente chance de vitória. No mais, eu gostei demais do Aquiles e dos demais Beyblades que vem aqui nesse set, as peças são ótimas e eu sinceramente espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aí no canal para receber os vídeos que publico aqui no canal todos os dias às 10 da manhã e deixa um gostei para apoiar, porque eu simplesmente adoro fazer esses vídeos e quero continuar fazendo eles. Então, a gente se vê numa próxima. Falou!